Galerinha, tudo bom com vocês? Olha só, hoje nós vamos estar falando de um filme que estreou essa semana e tá dando muito o que falar aí, principalmente para os fãs da obra original. Nessas visões, como você as chama, o que vê? Eu vejo uma torre, o Homem de Preto e o Pistoleiro. Isso, nós vamos falar hoje sobre A Torre Negra, obra aí grandiosa de Stephen King. O Sou Nerd hoje vai tentar falar um pouco do filme, um pouco do livro, evitando o máximo possível os spoilers. E claro, fazer aí um breve comentário do que a gente achou aí do filme. Para começar, a gente tem que entender um pouco da história do livro e também um pouco da história desse filme. Sim, o filme, apesar da história, também tem uma história por trás dela. Começando pelos livros. Para quem conhece, A Torre Negra é uma obra grandiosa aí, com mais de 4.000 páginas, escrita num período aí entre 30 a 33 anos. Stephen King, reza a lenda, após ter terminado de ler a obra máxima, né, O Senhor dos Anéis, ele pegou e falou: cara, é isso que eu tenho que fazer para mim. Eu tenho que fazer algo nessa grandiosidade também. E daí surgiu o conceito de A Torre Negra. Para quem lê os livros e tal, e até mesmo prestou atenção um pouquinho no filme, ouve falar o termo aí Terra-média, né? São pequenos toques, a questão mesmo da torre e tal, são pequenas homenagens que ele faz a uma obra que ele gostou muito. Ele começou a escrever essa obra, mas foi parando, escrevia um pouquinho, parava. Entre um livro ou outro, ele escrevia outros livros, né? Até mesmo livros que fizeram muito sucesso, aproveitava certos momentos ou situações da obra da Torre Negra e colocava em certos livros, por exemplo, que deu o sobrenome aí do personagem principal, do Jake, que ele utilizou, que é o mesmo sobrenome no filme Conta Comigo, que o livro, se eu não me engano, se chama O Corpo, tá? São pequenas coisinhas que ele vai colocando, aproveitando isso. E para quem curte Stephen King, sabe que dá para perceber claramente um crescimento do trabalho dele entre o livro 1 e o livro 7. Vocês percebem que às vezes tem momentos que você vê uma completa diferenciação do estilo de escrita do começo para o final. Stephen King sempre colocou que A Torre Negra foi uma obra mais pessoal, algo que ele quis escrever para ele, né? Nunca colocou claramente que era algo que ele queria transformar em um processo comercial. A obra A Torre Negra, para quem não curte muito ler, eu estou aqui até com a edição número 1, tá? Ela tem 200 e poucas páginas, 250 páginas, tá? Acredito que a número 2 também, a parte 2, tem essa média de 300 páginas. Bom, o negócio vai ficando feio a partir do quarto livro, que começa a mostrar aquele lado mais conhecido aí do Stephen King, de 500, 600, 700 páginas. O interessante é o seguinte: quem não gosta muito de ler, trava geralmente no primeiro, no segundo livro, já para aí de continuar essa história, até por causa da sua complexidade. A Torre Negra é uma obra com diversos personagens, né, e conflitos que vão acontecendo, além de fatos assim bem filosóficos, que levam em certos momentos a beirar a certa chatice em certos momentos. Claro que isso também, quem conhece bem a obra de Stephen King sabe que ele é o mestre nisso. Ele tem uma habilidade de linguiçar, vamos dizer assim, colocar muita linguiça, muito texto, aquela enrolação, mas ele sabe fazer isso como ninguém. Acho que o King vem até disso mesmo, ele é o rei nisso, ele consegue embromar, mas de uma forma muito atraente, faz com que você não desista de estar lendo as obras dele. Porém, A Torre Negra, apesar de ser a obra que ele considera a maior da sua carreira, é talvez a menos lida. E talvez daí venha a história por trás do filme A Torre Negra. A proposta inicial de Torre Negra era para ser uma série de TV com 3 filmes intercalando. Teria, sim, um desenrolar melhor da história, como eu falei, são 4.000 páginas, de dezenas e dezenas de personagens, e um conflito que foi extremamente resumido quando foi feito o filme. E aí, né, você entende por que muitos daqueles que gostaram tanto da obra se decepcionaram um pouco com o filme. O filme a história está lá, né? Vamos dizer assim, o resumo total você consegue ver no filme. É um filme de um visual muito bom, mas que você vê claramente a falta de grana na sua construção.
O livro, a obra, você tem, além dos monstros, você também tem seres mecânicos e tudo, e fica devendo um pouco nisso aí no filme. Provavelmente pela falta de grana, né, para poder estar investindo em efeitos especiais. Mas isso não atrapalha e nem fere tanto assim a obra. O trabalho do Idris Elba no papel aí do pistoleiro não decepcionou em nada. Você consegue ver o peso do personagem, a estrutura ali psicológica do personagem nele, e até mesmo aí também a jovialidade aí do Jake, né, esse garoto, que não tá tão diferente do que a gente vê nas páginas do livro. Mas o que incomodou tanto os fãs dos livros em relação ao filme? Eu acredito que o motivo maior foi o inverso de, por exemplo, O Hobbit, que é um livro bem mais fino e que teve aí um filme dividido em 3 partes, querendo colocar cada momento do livro, aproveitando cada momento e o máximo possível da complexidade dos personagens que ali aparecem. Já em A Torre Negra foi o inverso. Eles fizeram um filme aí de 2 horas, baseado em 4.000 páginas. Então, vários personagens que acompanham as aventuras e desventuras do Jake simplesmente foram abandonados. A própria complexidade e a forma como o pistoleiro também é apresentado ficou devendo um pouquinho. E quando eu falo devendo, eu não estou falando, né, apesar que sempre tem esses xiitas, da questão da mudança de raça do personagem, já que quem lê o livro sabe que o pistoleiro é branco. Mas Idris Elba fez perfeitamente, eu acho que foi dos pontos altos do filme, foi até melhor do que o Matthew McConaughey, que fez aí o vilão da história. Para aqueles que nunca viram o livro, talvez não vão se decepcionar tanto assim com o filme. Porém, aí as críticas não estão muito boas. Geralmente as críticas são escritas por pessoas que conheceram, na grande maioria, a obra literária, e acaba descendo a ripa aí no que a gente acabou vendo no cinema. A proposta inicial seria a melhor, na minha opinião. Acho que o filme merecia uma série, ou talvez nos moldes do que está acontecendo agora com Deuses Americanos, né, pela Amazon, eu acho que seria um caminho melhor. Porém, a gente tem que entender o seguinte: as obras de Stephen King que vão às telonas nem sempre fazem tanto sucesso assim. Na minha opinião, eu acho que existe uma tendência dos fãs das obras de preferirem se limitar aos livros e fugirem um pouquinho aí dos filmes. Apesar que nós temos obras aí que viraram filmes que fez muito sucesso. Detalhe, onde Stephen King não assinou com o nome dele. Nós temos aí o caso, por exemplo, da Espera de um Milagre e Um Sonho de Liberdade, que foram filmes que chamam muita atenção do grande público, deu muito dinheiro e comoveu muitas pessoas, porque foge um pouco do estilo que Stephen King geralmente leva, que é a questão do terror. E isso também acontece com A Torre Negra. Não ache você que o filme, para quem muita gente porque é de Stephen King, vamos para lá que vai ter muito terror. Não, a obra mesmo, A Torre Negra, ela caminha mais do lado de uma ficção científica do que propriamente de terror. Ela trabalha com as questões de mundos paralelos, dimensões paralelas, tecnologia. Então acho que caminha mais para a linha da ficção científica. Talvez isso também tenha assustado a produção do filme de estar levando algo para o cinema nessa linha, principalmente agora que nós vamos ter aí o It, né, que é uma das histórias máximas, que já ganhou uma versão no cinema anteriormente, está ganhando agora uma revisão, e tudo indica que vai ser um grande sucesso, principalmente agora com essa tendência tão grande de filmes de terror aí no mercado. A molecada, a juventude aí estão voltando aos cinemas em busca de filmes de terror, evitando aquela questão sanguinolenta e indo mais para uma questão de terror psicológico e tal. Isso está chamando a atenção novamente. E, de certa forma, não acontece isso muito com A Torre Negra. Porém, não deve ser deixado de lado. Acho que você tem que ter a curiosidade de estar conhecendo a obra. O bacana da Torre Negra também é, para quem é fã, tá? É que ela ganhou uma versão em quadrinhos. Olha bem que eu falei a palavra versão, mas não é bem correto. Ela ganhou, vamos dizer assim, um prequel do que realmente acontece no livro. Porque na Torre Negra nasce o Pistoleiro, uma edição dividida em 7 partes, que foi aí pela editora Panini, tá? Com um roteiro magnífico de Peter David. Para quem não conhece Peter David, foi o cara aí que salvou o Hulk nos quadrinhos e também a Supergirl, tá? Ele escreve uma história aqui magnífica contando a história do
personagem Holland, personagem principal aí dos livros, tá? Então ele vai contar como ele se tornou um pistoleiro. Vale a pena estar lendo essa minissérie até antes de assistir o filme, para você entender certas falas que ocorrem no filme sobre a postura e sobre as origens e sobre o tipo de ser que são os pistoleiros. Stephen King também brinca com a questão do fantástico dentro do filme, quando ele fala sobre, por exemplo, Rei Arthur, sobre Excalibur. Isso, eu vou evitar tá falando, mas rola isso também, tanto nos livros quanto no filme, que foi uma coisa que eu até fiquei com medo que não acontecesse. O trecho é pequeno, mas bem plausível, bem suficiente para poder você entender certas coisas ali. A nota aqui do Sonerd em relação ao filme A Torre Negra tá aí um 6, acho que é uma nota bacana. Principalmente porque a gente leu a obra, né, A Torre Negra, os 7 volumes, e a gente entende a complexidade e como poderia ter sido feito mais coisa em relação a esse filme. Mas entendemos também que um filme que já teve o sinal de que não teria uma continuação, muito menos a sua versão em série de TV, conseguiu fazer o máximo possível e transportar 4.000 páginas em 2 horas de filme, né? Então, todo aquele peso que você tem nos livros fica um pouquinho devendo no filme, e a história acaba sendo uma história de muito reta, e a complexidade, aquilo que fazia o livro ser interessante e que faz dele ser O Senhor dos Anéis de Stephen King, se perde um pouquinho ali. Então é isso aí, pessoal. Então conheça aí a obra A Torre Negra. São 7 volumes com um preço médio aí de R$30, R$35. Vale muito a pena. Como eu falei, os 3 primeiros volumes são relativamente finos para algo escrito por Stephen King, mas a partir do quarto tomo aí a coisa começa a ficar Stephen King, por assim dizer, né? Não é algo que você precisa estar lendo imediatamente. Eu mesmo, particularmente, eu levei uma média aí de uns 8 anos para poder ler toda a obra, A Torre Negra. Não foi uma coisa emendada, tá? Levei um bom tempo para estar lendo a obra toda, até mesmo para poder perceber essa evolução do Stephen King. E aí é onde vale a pena, se você é fã do cara, tá? Perceber como é que ele começou a escrever e como ele chegou ao nível que ele se encontra hoje. Bom, gente, estamos indo nessa. Antes de ir, claro, não vamos esquecer de pedir para vocês, ó, se inscrever aqui no nosso canal, tá bom? Joga aquele like que ajuda a gente demais da conta. E claro, estamos recebendo aí nos seus comentários dicas e sugestões dos próximos programas que nós estaremos fazendo para vocês. Então, obrigado pela sua atenção até agora e ó, até a próxima. Valeu, gente!